extrato mais nobre do ensino de história, o extrato mais nobre do ensino de história qual que é a função existencial da história na vida das pessoas. É isso que é o ensino de história. Eu sou o Luiz Fernando Serri, eu nasci na cidade de Araras, né, que fica no eixo da Via Anhanguera, ali bem no meio caminho entre Campinas e Ribeirão Preto, no dia 16 de junho de 1971, que era uma quarta-feira, um frio danado, chuva, né, e nasci sem roupa ainda, impressionante, esse frio todo, ainda teve essa situação. A cidade da qual eu venho e da qual eu tenho muita saudade, né? Como diria lá o poeta, não permita Deus que eu morra antes que eu volte para lá. Ela tem uma praça central e, na verdade, é um complexo de 3 praças, uma do lado da outra, né? Então, aquilo, nos anos 50, 60, não sei se 70 também, que talvez tenha caído de moda, tinha o footing. A gente chamava de footing, depois eu vim saber que se chamava footing, né? Que as pessoas iam para o jardim da cidade para andar. Tinha um cinema ali na praça tal, e os meus pais contam que as mulheres andavam num sentido da praça e os homens andavam em outro. E daí, quando eles gostavam de alguém, eles faziam sinal, né? E daí saíam para conversar. Então foi assim que eles se conheceram, né? E depois acabaram aí se aproximando tal. Viraram noivos, casaram e tocaram a vida para frente. Outra coisa que é importante dizer da minha graduação é que no 3º ano eu já comecei a dar aula como professor substituto. Só que aí, como eu tinha uma militância política e religiosa lá em Araras, o que eu fazia era disputar aulas que ficavam na quinta e na sexta-feira. Então, na quinta-feira eu assistia a aula na Unicamp e pegava um ônibus, que é 1 hora de viagem, né? De Campinas para Araras é 1 hora de viagem. Ia para casa, tomava um banho rapidinho, prestava o Fusca do meu pai, e daí eu ia lá para a periferia, para a última escola do último bairro da cidade, para dar aulas na quinta e na sexta-feira. Então, eu já comecei a dar aula durante a graduação. No 3º e no 4º ano, eu trabalhei numa escola, né, de periferia, lá em Araras, e eu acho que mais ou menos foi por aí que eu acabei decidindo ser professor e não pesquisador, e acabei sendo pesquisador também depois, né? Mas a decisão de fazer mestrado, eu lembro muito bem de estar discutindo com o meu irmão mais velho, com o José Alberto, que a gente chama de Beto, né? E eu falei, olha, eu quero ser professor, eu acho que assim, o que eu tenho para trazer para a sociedade tem que ser via ser professor, né? Não vou continuar, não vou fazer mestrado, nada. E ele falou, só que se você faz mestrado, aquilo que você tem para passar adiante, aquilo que você tem para contribuir, você pode ser professor universitário, você pode multiplicar isso. Então, não precisa não ser professor, mas se você for avançar na carreira e se um dia você chegar a ser professor universitário, o modo como você acha que tem que ser, você vai disseminar isso, isso vai te dar um poder multiplicador. E aí eu acabei decidindo ir fazer mestrado e deu certo, né, da gente praticamente abrir a área, né, de pesquisa e ensino de história na Faculdade de Educação da Unicamp, que até então não era um tema nem para história, nem para educação, e eu tive essa oportunidade. Eu não fui exatamente o primeiro orientando da Ernesta Zamboni, porque a Maria do Carmo Martins, que acho que se aposentou, né, na Faculdade de Educação da Unicamp, ela tinha entrado algum tempo antes. Mas a gente estudou junto, né? A gente praticamente estudou junto e a gente praticamente abriu a área de orientação, de pós-graduação em ensino de história lá na Unicamp. Nós saímos, assim, muito claramente de um período em que a gente não tinha nada para um período em que ensino de história vai se tornar a maior área de produção dentro do campo da história. E eu imagino que o desafio que vai se colocar é o desafio da identidade. Quer dizer, nós continuaremos sendo esse campo que reflete e que faz, né, assim, estuda o que acontece, o que pode acontecer e o que deveria acontecer, né, em termos de ensino de história no Brasil, ou seja, nós somos esse processo de reflexão, ou nós vamos passar a ser uma engenharia. Eu estou querendo dizer assim, qual que vai ser o equilíbrio que a gente vai encontrar entre ciência básica e ciência aplicada? Porque um risco que a gente pode acabar encontrando, por parte de quem não entende que ensino de história não é história da educação, e embora possa ser, não se resume à produção de material para o ensino.
Eu acho que, assim, se a gente fosse resumir o extrato mais nobre do ensino de história, o extrato mais nobre do ensino de história qual que é a função existencial da história na vida das pessoas? É isso que é o ensino de história. Por isso que muita gente, os alemães principalmente, acham que isso aí é um campo da teoria da história. Eu diria que a teoria da história raramente se preocupa com isso, né? Embora também se preocupe, lógico, mas não é a tradição dela se preocupar com isso. A teoria da história é muito para dentro dos muros. E a didática da história, como eu gosto de chamar, mas não tem nenhuma necessidade de que seja chamado assim pelos outros, pode chamar do que bem entender, porque não é igreja, né? Não é uma escola de pensamento, que nem outras que já se formaram na área. Eu acho que assim, a perspectiva da didática da história hoje é mais complexa e sofisticada do que uma técnica. Então, eu penso que esse é um desafio. Então, eu acho que essa experiência foi bem diferente, foi bem interessante, porque como ela mescla, né, aspectos profissionais e pessoais, a gente meio que faz um pouco de balanço de vida, né? Você faz esse ponto de parada e reflexão sobre a própria trajetória. E como eu te falei, tem coisas que eu nunca tinha tido tempo para parar para pensar sobre mim mesmo, sobre a minha trajetória antes dessa entrevista. Então, o que eu achei muito interessante é essa oportunidade, né, de fazer esse balanço. E eu acho que também a valorização que isso significa, né, você ser entrevistado por um grupo de pessoas considerarem, né, que você deve ser entrevistado para fazer parte de um cabedal de conhecimento sobre uma determinada realidade, é honroso, né? É o tipo de coisa que te anima, te dá uma injeção aí de ânimo, porque é uma legitimação, né? De que a tua vida vai estar fazendo algum sentido para as pessoas que estão te cercando, né? E vou te dizer uma coisa, nesses dias que a gente está vivendo, isso não é pouca coisa, não, né? A gente está sofrendo tanta coisa aí para derrubar a nossa autoestima pessoal e coletiva que realmente significa muito. E eu queria agradecer, né, a equipe pela oportunidade, né, de fazer essa reflexão e também pelo interesse em me ouvir. Deixar aí um abraço e gratidão mesmo para todo mundo que faz parte da equipe.